52º vídeo, lutando até o final, utilizando a arma da oração, na tradução A Mensagem. Efésios 6:18, na tradução A Mensagem. Apesar de todos saberem que a oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deixou através de Jesus, mesmo assim, ela normalmente tem sido praticada de maneira errada. Para alguns, ela é como um amuleto, ou como o passe de mágica. Os discípulos de Jesus pediram para que ele os ensinasse a orar, e ele o fez, deixou algumas dicas e deu a oração do Pai Nosso, como modelo de oração que agrada a Deus. Vemos isso em Lucas 11. Moisés, no Antigo Testamento, falava pessoalmente com Deus, e era no monte. Jesus falava com Deus horas e horas, nas noites e em especial nas madrugadas, em especial em montes, mas talvez para ficar mais longe do agito das cidades, num local mais elevado. E com isso, muitos pensam e insistem que a oração precisa ser no monte, mas não vemos Jesus determinando o local. Mesmo pelo contrário, quando ele fala com a mulher samaritana em João 4, 21 a 24 e versículos seguintes, ele diz que não importa onde o adoramos e que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? É que a oração tem relação com o coração da pessoa e não com o local onde ela é feita. É a vida que conta, o estilo de vida, o modo de viver da pessoa. De nada adianta ir a um monte para orar e fazer a coisa errada lá e no restante do dia. Jesus quer ter acesso ao seu e ao meu coração, amigo ouvinte. Vejam o caso de Arão, irmão de Moisés, que servia de boca de Moisés, boca de Deus e de Moisés, para o povo. Deus falava com Moisés, e este para Arão, o qual transmitia ao povo. Ele acompanhou Moisés desde a saída do povo de Israel da escravidão no Egito. Presenciou os milagres, proferiu as leis de Deus, decretou a justiça mesmo diante do faraó, e depois no deserto. Mas foi só Moisés ficar 40 dias no Monte Sinai, ouvindo as ordens de Deus, que Arão se deixou enganar pelo povo. Podemos entender que Arão não tinha um coração voltado para Deus e seu reino. Ele era um líder, ao lado de seu irmão Moisés, mas que ainda não estava totalmente comprometido com Deus, e por isso caiu nesse pecado terrível de construir um bezerro de ouro para o povo adorar no lugar do Deus verdadeiro. Teríamos dezenas de outros exemplos vindos da Bíblia. Contudo, essa nossa intenção não é de lhe convencer, mas de lhe fazer refletir, repensar em qual é o papel da oração em sua vida. Muitos até falam que ela é essencial, mas não oram. E se oram, acham que ela tem de ser mágica. A oração do pastor tem mais poder que a minha, alguns falam. E quando as coisas começam a ficar difíceis em sua vida, se desesperam, demonstrando que não têm comunhão com Deus, ou seja, não têm uma vida de oração. O texto de hoje é Efésios 6:18, o qual dá ênfase na oração como sendo uma arma de Deus para nos proteger contra o inimigo e seus ataques do mal. Mas vamos ler desde o versículo 13 para pegarmos a ideia melhor. Então, vamos à leitura de hoje, Efésios 6, 13 a 18, na tradução A Mensagem. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável.
A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. Pois bem, Paulo, nesse texto, está deixando claro que o diabo virá sobre nós em todo momento, tentando nos destruir. Mas Deus providenciou armas poderosas para podermos nos defender. Já falamos sobre várias delas em 2 programas passados. E se ainda ficou dúvida, você pode acessar no canal do YouTube MD Caminhando e pode assistir os vídeos e fazer seu estudo. São os vídeos 50 e 51. Hoje vamos ficar somente com a oração e sua importância. Voltemos ao texto de Efésios 6:18, na tradução à mensagem. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha a cair ou vacilar. Então, a oração também é essencial nessa luta incessante. Assim como as outras armas são importantes, a oração é essencial nessa luta que não para, é incessante. A cada dia o inimigo nos tenta ou envia seus servos para nos importunar. Tem vezes que até nós podemos ser usados pelo inimigo, veja só, para atrapalhar a obra de Deus. Vemos isso claramente no exemplo de Pedro, em Mateus 16, 22 a 23. Jesus chegou ao ponto de dizer para Pedro: arreda-te, Satanás. Veja o quanto Pedro estava sendo um estorvo para o reino de Deus. Mas foi pontual, foi aquele momento. Para isso não acontecer, precisamos estar em oração o tempo todo e com fé. Vejam que não é um ato isolado no monte, na varanda, na sala, no quarto ou no templo. Devemos estar em oração o tempo todo e precisa ser com fé. Essa fé faltou para Arão, quando o povo insistiu com ele de que Moisés já devia ter morrido e que ele deveria permitir que fizessem um Deus para eles. Tem pessoas que querem que tudo seja no seu jeito, no seu tempo. Não aceitam as instruções e nem o senhorio de Deus. O Senhor nos permite agir de nosso jeito. Falamos nisso no vídeo número 47. Pode procurar no mesmo canal. Contudo, aqueles que realmente desejam andar com seu coração submisso ao Deus Todo-Poderoso, precisam aprender a estar em oração o tempo todo, com fé e com o coração submisso ao Senhor. Essa oração deve iniciar tão logo comece o dia para mim, ainda no local onde estava dormindo à noite. Antes da higiene pessoal, devo me reconsagrar a Deus nesse novo dia. Isso precisa acontecer, então, a cada dia. E agora que passo a ter, antes da higiene pessoal, devo me reconsagrar a Deus nesse novo dia, me reconectar com Ele, pois passei a noite dormindo, estava inconsciente, e agora que passo a ter consciência, devo entregar esse dia ao Senhor, com tudo o que terei pela frente nesse novo dia, as circunstâncias e tudo mais. Dessa forma, iniciamos o dia já com o Senhor. Enquanto dormimos, Ele nos protege. Ao acordarmos, queremos logo estar em comunhão com Ele. É simples, não requer ritual, ou estar em alguma posição em especial, em algum local em especial. Pode ser sentado na cama. Quem prefere se ajoelhar ao lado da cama, tudo bem, pois não é a posição de seu corpo que conta, e sim a posição de seu coração. Se ele realmente está submisso ao Senhor, se temos a inclinação ao reino de Deus e sua vontade soberana.
Os religiosos acreditam que tenha de ser ajoelhado e depois escovar os dentes, com a Bíblia em mãos, por exemplo. Cuidado, não encham sua vida de fé com regras que Deus não determinou. Às vezes buscamos fazer um monte de coisas que Deus não nos pediu, e aquilo que Ele realmente nos pede, não o fazemos. Depois de se reconectar com Deus através da oração, e essa oração inicial pode ser bem curtinha e espontânea, então faça sua higiene e se prepare para um momento ou um tempo maior na presença de Deus, em reverência a Ele. Quando de fato e de verdade tememos a Deus da maneira que agrada a Ele, vamos dar um jeito de ter tempo de qualidade para estarmos com Ele. Depois desse tempo em que lermos uma passagem bíblica ou devocional, refletirmos e meditarmos no que Deus pode estar tentando falar para nós nesse dia, finalizamos com um tempo de oração. Seria profundamente saudável anotar em seu diário de oração o que aprendestes com Deus nessa manhã. Após esse tempo, podemos tranquilamente estar orando ao caminharmos até o local do trabalho, ao dirigirmos nosso veículo ou sentados no transporte coletivo, enquanto lavamos a louça, capinamos, cozinhamos ou atendemos as pessoas nas tarefas do dia a dia. Em todo tempo devemos estar em oração, conectados ao Pai. Isso vai fazer com que mudemos a maneira de tratar as pessoas e o resultado a curto, médio e longo prazo será fantástico. Será a paz de Deus que excede todo entendimento, independente das circunstâncias, independente de como vai ser o nosso dia. Quando não temos uma vida em oração, nos ofendemos, magoamos, agredimos verbalmente os outros, perdemos a paciência e por aí vai. Mas Jesus, em João 15:5, diz para permanecermos nele. Ele se compromete em permanecer em nós, como nosso amigo, presente em nós e conosco. Além de nos proteger, ele quer nos ensinar a como viver um estilo de vida que agrada ao Pai. Mas cada pessoa precisa fazer a escolha em desejar essa vida e assim buscar estar em oração constante com o Pai ou viver afastado de Deus. Ser apenas religioso é viver afastado de Deus. Cumprir regras religiosas afasta as pessoas do Deus vivo e verdadeiro. Jesus teve muitos embates com os líderes religiosos do seu tempo, que para eles simplesmente cumprir algumas regras era o suficiente. Eles não tinham relacionamento com Deus Pai. Bem por isso também que Paulo afirma, mantenham os olhos abertos. É o mesmo que dizer, cuidado para não se tornarem apenas religiosos, cumpridores de regras vazias e sem sentido. Portanto, o local onde oramos, a posição de nosso corpo ou de nossas mãos não determinam se realmente estamos conectados com Deus, mas o nosso coração, se ele realmente está inclinado e submisso ao Senhor Todo-Poderoso. Arão teve de buscar um relacionamento com Deus. Não bastava trabalhar para ele. Teve de aprender a estar com Deus e aí trabalhar com Deus. A obra é de Deus, nós só auxiliamos. E se não atrapalharmos, já é grande coisa. Isso faz toda a diferença. Sejamos amigos íntimos de Deus, tenhamos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Estar em oração a todo momento nos leva a viver com Ele, a estarmos com Ele, habitarmos nele e Ele habitando em nós. Isso faz sentido para você? Reflita sobre isso. Oremos. Pai querido, te louvamos porque viver contigo é mais simples do que imaginamos.
Ajuda-nos a desaprender aquilo que nos afasta de Ti, para podermos aprender aquilo que Te agrada e que nos aproxima de Ti. Queremos ter essa comunhão, esse relacionamento íntimo e profundo contigo. Ensina-nos a ter uma vida de oração, pois queremos continuar lutando até o final, numa vida de oração. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Certa vez, um aprendiz de Jesus pediu a seu discipulador: Jesus tem preferidos? Então, seu discipulador falou: não, mas ele tem amigos íntimos. Busque ser esse amigo íntimo do Senhor e a sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Deus o abençoe e o ilumine.